Ana Ruth, entrevista de hoje, resgata a história e mostra o presente. Nós vamos conhecer João Batista do Fama. Você lembra? O natalense que participou da primeira edição do programa Fama. O cantor João Batista, que ficou conhecido como João Batista do Fama. A história de João Batista, como foi ele enveredar pelo mundo da música, cantar, ficar famoso e hoje como ele convive, como é o João Batista do Fama hoje, que vive, que reside, continua residindo na cidade de Natal. Sobre isso a gente começa a conversar a partir de agora, a desvendar o mundo da fama, da pós-fama, com o cantor João Batista, que está comigo. João, alegria recebê-lo aqui nesse Ana Ruth Entrevista. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Digo mesmo, para mim, uma alegria estar aqui. Acho que a gente já tem uma comunicação. Então, isso é bacana. Eu estou em casa, me sinto em casa. Sinta-se em casa, João. E antes da gente falar do João de hoje, eu quero resgatar o João antes do programa Fama. O programa Fama, um programa de uma emissora de televisão que buscou talentos na música. E você foi selecionado aqui do Rio Grande do Norte para a primeira edição desse programa. Mais do que isso, você foi finalista. Como era o João antes do Fama? Bem, o João antes do Fama era uma procura, assim, sempre está melhorando. Que, como a gente conversou aqui anteriormente, eu nunca estudei música, então eu ouvia os amigos, eu ouvia as pessoas que estavam há mais tempo no mercado, e eu ia pegando um pouco de um pouco daquilo, ia trazendo um pouco para a minha personalidade, e essa questão do crescimento, o aprendizado, né, para formar um profissional. Um profissional com 14 anos, na época eu era muito jovem, eu cantava na escola. Isso tudo surgiu porque eu cantava na escola. Cantava na escola? Cantava o quê na escola, Cantava, João? eu gostava muito Só Pra Contrariar, ainda adoro Só Pra Sim. Contrariar. E os meus amigos, o pessoal que vai assistir vai lembrar muito bem disso. E assim, eu dava muito trabalho na escola porque eu passava o dia inteiro cantando. Cantava solo mesmo, João? Solo, sozinho. Por Às vezes exemplo, batia numa carteira. Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade. Então, naquela época, os anos de ouro, assim, dessa época, eu cantava batucando numa cadeira. Então, muitas vezes a professora dando aula, eu cantando, ela pedindo para eu ficar calado. Uhum. Então, assim, eu sempre gostei muito de cantar. Então, isso influenciou muito, né? Eu comecei montando som com meu tio. Meu tio, na época, ele tinha um som. E eu comecei a montar o som com ele, teve um momento que eu cantarolei, ele falou assim, quer cantar alguma parte do evento? Eu disse, quero. E começou dessa forma. Então eu ia com a roupa para montar o som, depois eu trocava de roupa para cantar a minha parte, o meu número, e depois a gente fazia o inverso, né? Trocar de roupa, vamos desmontar tudo e o momento de ir para casa. Agora, João, esse não foi o seu primeiro trabalho, a música não foi o seu primeiro emprego. O seu primeiro trabalho foi relacionado a orelhão, ou seja, aquele Foi. telefone que a gente encontrava na rua, um telefone público. Conta um pouquinho dessa história. Isso. Nessa época eu morava no Santa Catarina, morei 16 anos, desde de nascido eu morei 16 anos no Santa Catarina, que é na Zona Norte, e próximo da minha casa tinha um telefone público, um orelhão, e foi até quando eu conto isso, as pessoas falam assim, você foi muito empreendedor naquela época, porque as pessoas ligavam, eu ficava lá próximo ao orelhão, aí disse, você quer falar com quem? Eu quero falar com a Ana Ruth. Aí eu falava assim, você vai ligar daqui a pouco ou quer esperar na linha que eu vou correr lá para chamar? Então, geralmente quando essa pessoa voltava, ela me dava um trocado e assim, foi um dos meus primeiros trabalhos. João, como foi que você chegou ao programa Fama? É bem interessante essa história. Aos 16 anos, eu me inscrevi, né, na época era Inter TV ainda, e era uma inscrição para os novos talentos do Faustão. E me inscrevi, teve uma seletiva aqui, dessa seletiva eles separaram, se eu não me engano, foram 12 pessoas. Dessas 12 pessoas, elas gravaram, estou resumindo, Legal. elas gravaram, cada um desses 12 gravaram um videoclipe, e esse videoclipe foi para o Rio. Só que existia um hiato, que isso eu tinha 16 anos, e com 2 anos depois, eu já estava no serviço militar obrigatório, estava no quartel, servindo.
eu fui chamado. Então foi bem louco, porque assim, eu fui desligado do exército para poder ir pro Fama. Foi bem Você interessante. pediu o desligamento do exército para ir para o Fama? Foi bem interessante, porque assim, na verdade, quando você tá servindo o exército, você tá servindo a nação, então você não tem poder sobre si. Mas, na época, a emissora insistiu muito, né? E na época a gente tinha um general muito assim, ele era muito, apesar de uma postura muito rígida, ele era um cara muito amável. E eu lembro dele falar para mim, disse, eu não vou tirar a oportunidade de você ser um dos ícones do Brasil, de você ser um representante aqui do seu estado. Então a gente vai dispensar você. E foi o que aconteceu. João, o que que você lembra? A gente está falando de 22 anos atrás, do João Batista, pós saindo da adolescência, que estava enveredando, abraçando a carreira de cantor, que ele sempre sonhou, e entrando em um programa de rede nacional. Quando a gente fala sobre o programa Fama e sobre esse momento na sua vida, o que que você mais lembra? Quais são as imagens que lhe vêm à mente, João? Tem várias, mas assim, teve muitos momentos. Os meus pais, quando eu comecei a cantar, os meus pais, eles não gostavam muito da ideia. A música, ela nunca era bem aceita. Eu lembro até na época que eu tive uma namorada e a primeira coisa que a mãe dela perguntou, você faz o quê? E Aí eu falei, você eu sou disse, músico. Então, assim, não era muito bem visto. E uma das memórias que eu tenho muito legais foi quando o meu pai saiu daqui de Natal e foi fazer uma surpresa para mim, onde eu tinha que cantar depois de ter visto ele, sim. né? Então, assim, os meus pais, eles começaram a acreditar na música, o que eu queria para minha vida a partir dali, né? Foi um salto muito grande, foi um salto, assim, astronômico. Sair daqui de Natal e ir direto para o Rio de Janeiro e depois morei lá um bom tempo. Então, essa é uma memória que eu tenho de algo que é um sonho de um garoto estimulado pelo meu tio. Meu tio sempre foi essa ferramenta na música que sempre me incentivou. Muitas vezes eu nem acreditava, mas ele falava, vai dar certo, vamos tentar. Eu disse, mas tem muita gente que canta melhor. E ele falava, mas acredite no seu potencial e vamos lá que o sol nasceu para todos, o céu é para todos e você tem a oportunidade de fazer alguma coisa e vamos lá. João, você passou quanto tempo no Fama? Foram 90 dias. 90 dias, as pessoas sempre perguntam isso. A gente ficou enclausurado, né? Era Uhum. uma casa toda fechada, então a gente não tinha acesso à área externa da casa. Inclusive, isso com algum tempo, isso começou a dar algumas deficiências respiratórias no pessoal. Foi mesmo? Foi, porque ar-condicionado direto. Então, assim, começou que a gente começou a fazer algumas atividades físicas fora da casa, que era um lugar lindo, era no Outer Planet, que é um parque que na época existia lá no Rio, que era uma área verde imensa, uma casa cenográfica que foi a casa que no final da novela Zazá, essa casa foi Uhum. destruída, um avião batia uma casa cenográfica, e a gente ficava enclausurado e ia no sábado, nós nos dirigíamos, vinha uma van, nos pegava, levava a gente para o Projac, e o programa era todo ao vivo. Aí finalizava, a gente voltava para a nossa mesma rotina. Assim, a diferença da nossa rotina era quando a gente estava indo para o Projac. Você, passou quanto tempo no Rio de Janeiro depois que você saiu da casa do Fama? Depois que eu saí, eu passei 7 meses para poder vir em Natal. Uhum. Aí a gente veio em turnê. Eu acho que eu vim antes fazer uma participação com Marina. Teve um evento aqui com Marinelali. Marina Lali. Então eu vim fazer essa participação. E depois a gente fez um show, acho que se eu não me engano foi na Praia do Meio. Uhum. Mas eu passei assim, uns 7 meses sem vir em casa por conta dos contratos, a gente tinha algumas propagandas para fazer na época, todas as coisas fechadas pelo escritório do Fama. Então eu demorei um pouquinho. E totalizando, acho que eu morei, nessa primeira etapa, eu morei uns 3 anos. João, como foi? Como foi a fama de João Batista do Fama? Como foi esse momento de ser famoso? Foi bem bacana, foi bem legal. Como a gente estava falando aqui, acho que abre muitas portas. Outro fato que, lembrando, eu morava no condomínio, o Nova Ipanema, no Rio, na Barra da Tijuca, e ele tem um acesso que você passa pro shopping
pro New York. Hum. Né? Do New York você ia pro Barra Shopping. E eu lembro que um dia eu estava indo na Saraiva comprar um livro, e quando eu entro na Saraiva, Djavan tá comprando um livro também. E começou aquele tumulto, né? E Djavan foi um dos primeiros a visitar a gente na casa. Então, quando ele me viu, naturalmente, uma coisa que assustava sempre a gente, as pessoas elas virem falar conosco e saber o seu nome. Ou seja, ao invés de você ir a Djavan, Djavan veio a você. Então, a primeira coisa que ele olhou para mim e disse: e aí, como é que tá aqui fora? Qual é a sensação de estar aqui fora, né? Então, assim, foi engraçado. E uma das coisas mais engraçadas foi porque a gente não conseguiu ficar dentro da livraria e o gerente tirou as pessoas, todas as pessoas, e fechou as portas, e ele e eu, nós ficamos dentro da livraria para escolher os livros. Então, assim, foi uma das coisas que marcou. Teve um episódio também que foi com o Bambam, que a gente estava circulando dentro do shopping e a gente teve que ser tirados pelos seguranças, porque o pessoal... Então, foi uma das coisas que foram loucas. Fora São Paulo, que a gente foi para São Paulo, foram mais de 4.000 autógrafos. Assim, a bochecha doía mesmo de sorrir, de, né, tirar foto com as pessoas. Então, teve momentos assim que foram bem legais. Você sente falta da fama, João? Sinto falta de algumas coisas. Como eu te falei, tem muitas coisas que a fama proporciona de abrir portas que são fantásticas. Mas eu fiz bons amigos. Eu acho que uma das coisas que eu mais me alegro é ter bons amigos, de poder pegar o telefone e falar com grandes músicos. E ele sempre, quando vem aqui, fala: João, eu tô indo para Natal, tô indo fazer show. Então, isso é muito bom, né? Essa amizade que ficou, essa reciprocidade que ficou entre a gente, eu acho que é muito bacana. O respeito, né, que foi adquirido. Então eu percebo que, pelo menos assim, existe um respeito no que eu faço, né, na área musical, relacionado a esses meus amigos. João Batista, e o que é que você não sente falta na fama? O que ele incomodava nesse... Veja, eu fico imaginando você num shopping e você, aquele jovem de 18, 19 anos, vendo todas as pessoas serem retiradas para você ficar numa livraria só com Djavan. No shopping do mesmo jeito, com o Kleber Bambam. Isso é o status, o cenário que traz o famoso. Mas a fama deve ter algo também de ruim, de desconfortável. O que é ruim? O que foi desconfortável na fama que disso você não sente falta? A gente não tem estrutura para entender o que está acontecendo. Teve um caso isolado que toda semana nós gravávamos uma música diferente no programa. E durante essas 10 semanas que foram gravadas as músicas, eles sempre escolhiam um dos participantes para gravar uma música inteira. Eu gravei Força Estranha, do Roberto, que foi uma das músicas que mais se associaram bem comigo. Escuta um pouquinho, um trechinho pra gente lembrar. Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha no ar. Você cantou Força Estranha, de Roberto Carlos. Isso. E aí? E eu tive que ir no estúdio, porque como o programa era reduzido, o tamanho das músicas era 1 minuto e 30, no máximo 2 minutos, e eles queriam que essa música fosse inteira pro disco. E eu tive que ir pro estúdio, eu fui pro estúdio. Terminou a gravação, Rômulo, que era um dos nossos... a gente chamava ele de pai, que ele cuidava de todos nós. Rômulo perguntou, olhou para mim e falou assim: tu quer comer um McDonald's? Eu disse: eu posso? Ele disse: pode. A gente para ali, pede o McDonald's e depois a gente volta. Isso tudo numa van. E eu sentei alguns minutos enquanto ele foi pedir. Nisso que eu sentei, algumas pessoas começaram a olhar para mim. E eu não fazia ideia do que estava acontecendo fora. Você estava fechado. Eu estava enclausurado, casa, tipo, a 8 programas, sem ter contato nenhum com ninguém do lado de fora. A gente não via TV, a gente não tinha rádio, a gente não tinha jornal, não tinha nada. E daqui a pouco aquilo gera um tumulto. Eu só lembro de Rômulo pegar no meu braço: corre, 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 porque... Você correu para onde? Para a van? Corri para a van, porque era passível de demissão para ele. Né? Então, assim, eu mal consegui comer o sanduíche e tudo, e a gente
perdeu literalmente um pouco dessa intimidade de poder estar, mesmo aqui também. Eu sempre fui da Zona Norte, então eu sempre gostava de ir nos mesmos lugares na Zona Norte e não podia ir mais, porque eu não conseguia ficar, não conseguia passar um momento tranquilo. Era bom, existia, né, a coisa do assédio, de ser bom, das pessoas tirarem foto, do agradecimento e tudo, mas a gente não se conseguia ter intimidade, né? Sair com a família, ou fazer uma coisa do tipo, era bem complicado. João, e quando foi que você percebeu que a fama tinha passado? Assim, o que foi que aconteceu? Ou se teve um fato, um divisor de água, você disse, não, agora eu tenho uma vida mais reservada, uma vida mais normal, comum como todo mundo. Onde foi, ou quando foi? É uma das coisas que a gente fala entre o grupo, né? Entre os meninos do Fama. A gente sempre fala sobre isso. A gente fala que talvez a gente não foi tão bem aproveitado como deveria. O programa ele bateu índices assim, de audiência, picos de audiência muito bons. Sempre foi o que nos foi falado, sempre nos horários do programa, a gente sempre estava em primeiro lugar de audiência. Mas depois que a gente saiu, a gente não teve a mesma assistência. Então a gente começou a notar, nós fizemos 3 meses de turnê, que era o nome era Fama na Estrada, e a gente começou a notar que depois da turnê eles começaram a dar atenção para o pessoal que estava saindo, mas que poderia ter feito um conglomerado, poderiam ter trabalhado melhor a gente. E isso não aconteceu. Então, a gente percebeu quando cada um começou a se deslocar para os seus estados. Né? Quem era de São Paulo foi para São Paulo, eu que era de Natal vim para Natal, Adelmo que era de Salvador voltou para Salvador. Então, assim, a gente começou a notar uma certa dificuldade, algumas barreiras no Rio, né, onde a gente foi projetado. Então, a gente começou a mudar as localizações para ver se... E onde a gente também tinha muita aceitação. Então, eu fui morar em São Paulo ainda, teve uma época que eu morei no Rio, teve uma época que eu fui morar na Bahia. Então, assim, a gente começou a andar e aproveitar ainda o resquício de algumas coisas que a gente tinha, que foi muito bom, mas que cada um começou a voltar para os seus estados de origem. João, e hoje como é o João Batista? Como é a vida de João Batista depois de toda essa carreira que você lembrou aqui? Como é a vida de João Batista hoje? Você trabalha com a música, você vive da música. Conta um pouquinho sobre esse João Batista pós-fama, mas que continua na Uhum. música. João Batista ainda continua sonhador. João Batista tem projetos para esse ano, graças a Deus. Eu trabalho numa farmácia, né? Esse período de pandemia que a gente viveu, até uma das coisas que aconteceram, saiu uma matéria que eu trabalhei de motoboy, Sim. né? Você trabalhou de motoboy? Trabalhei de motoboy, trabalhei numa doceria, depois eu trabalhava de dia numa doceria e à noite numa pizzaria. Hoje eu trabalho numa farmácia, comecei lá na farmácia como motoboy também, e depois vim para o balcão para ajudar o pessoal. E como eu te falei, estou afastado por conta de um problema de saúde que eu venho tratando, mas eu ainda sou um cara que sonho, né? Tenho projetos, inclusive esse ano tenho um projeto que foi aprovado por uma lei, que é Redescobrindo o Rio Grande do Norte, onde eu vou fazer 10 canções homenageando artistas daqui. Você vai compor? Não, já na verdade são músicas que são muito conhecidas. Você vai gravar, então. E vou regravar só de artistas potiguares, né? Então, Glorinha Oliveira, Nazareno Vieira, Gilson. Inclusive hoje eu falei com o Gilson, que é o compositor de Casinha Branca, que ele é daqui, família daqui. Então, assim, a gente tá separando... Daqui a pouco vocês vão ouvir, que a gente vai começar nas redes sociais. Dá pra adiantar alguma música que você vai estar nesse projeto, João? Tem Casinha Branca, né, que eu falei com o Gilson. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela só pra ver o sol nascer. Muito bom. Então, esse projeto vai vir para esse ano? Esse ano, eu acredito que a gente entrou em estúdio, né? Acho que mais uns junho, julho,
acho que até agosto a gente já tem concluído. E quando a gente concluir, vai ter um show no Alberto Maranhão. Aí a gente vai fazer um show também em Mossoró e uma outra cidade que agora eu não lembro o nome, não sei se é Currais Novos. Agora, João, Enfim. você continua cantando, você continua fazendo shows em festas privadas, não é isso? Sim, sim. De uns tempos para cá, eu venho fazendo muitos casamentos. Acho que Uhum. é uma área que eu me identifiquei bastante. Então, a gente faz bastante casamentos, faz algumas formaturas, já fiz algumas formaturas, mas, sei lá, acho que por conta do perfil, eu me associo muito bem com os casamentos. Os O casamentos que é são. esse perfil? Isso por conta do perfil eu me associo a casamento. É a música romântica, João? Eu acredito que seja. A gente faz uma diversidade muito grande, assim, mas a textura da minha voz para músicas românticas, eu acho que é um dos pontos fortes, apesar de fazer pop, de axé, soul. As pessoas geralmente perguntam: você faz o quê? Eu canto tudo, forró, né? Mas eu acho que isso hoje é uma vertente muito forte. Acho que o programa ele me segmentou muito nisso, né? Cantei Azul da Cor do Mar, Força Estranha, então, assim, me segmentou muito nessa área. Então, hoje, os casamentos que geralmente eu faço são geralmente na média de idade que eu tenho. É, tem casais também bem jovens, mas a galera assim que curte uma música muito boa, um MPB muito bacana, e tem um pouco de tudo, aí a gente acaba misturando e dá certo. João, quando você olha para a sua trajetória, e a gente está tendo a oportunidade de fazer isso agora. Quando você olha toda essa trajetória, João antes do fama, João durante o fama, João pós-fama, João após a fama, o que João agora espera ou o que projeta para a carreira, o cantor João Batista? Ana, aconteceram muitas coisas, inclusive tem um fato bem interessante. Como a gente estava conversando aqui, eu gravei um disco pela BMG. Esse disco ele não foi lançado na época, que foi um colapso que aconteceram nas grandes gravadoras. E, inclusive, as editoras elas começaram a se fundir para não deixarem de existir, né? E eu tive um disco gravado por Michael Sullivan. Esse disco não saiu. E 22 anos depois, o Redescobrindo é o primeiro disco que João vai gravar, Já pensou? né? 22 anos 22 anos depois. depois, se você me perguntar o que aconteceu nesse interim, eu não sei te dizer. É, depois que eu saí do escritório, meio que a gente perdeu essa mentoria, então, assim, alguns se sobressaíram melhor. A Delmo, na época, eu tinha 18, a Delmo já tinha 28, então a Delmo já tinha uma cabeça mais estruturada. Então, quando eu voltei para o estado, eu também não tive esse certo apoio. Então, na verdade, eu me perdi em alguns momentos. E hoje eu tenho uma consciência muito melhor, né? Esses dias eu estou gravando com o Eduardo Taufik, com o nosso Dudu Hum. Taufik. E por muitas vezes eu parei a gravação por emoção mesmo, de chorar, da gente se abraçar e chorar mesmo, porque para mim é o meu primeiro filho. É o meu primeiro filho que vai sair. E assim, para mim é uma honra cantar as pessoas que eu vou cantar, as pessoas que eu vou representar do meu estado, nesse primeiro disco solo meu. Inclusive, vou dar até um spoiler aqui. Dê aí. Tem uma música do Pedrinho e assim, eu não convidei o Pedrinho, mas eu tô assim ansioso demais e eu gostaria muito que o Pedrinho participasse dessa música comigo. E a gente ainda tá vendo, ainda tá selecionando o que vai fazer do Pedrinho. O Pedrinho tem muitas coisas maravilhosas, mas só para vocês já terem uma ideia que vai sair uma coisa assim linda, né? A gente tá trabalhando, já tem um arranjo pronto que é o do Vai Doer, que é o do Nazareno Vieira. Então, assim, a expectativa é muito boa. Eu acho que ainda tem muita lenha para queimar, né? Eu tô com 40, como eu te falei. Mas, assim, eu me sinto no melhor momento, assim, musical, no melhor momento onde eu tô, as ideias estão melhores organizadas. E às vezes até a gente brinca, né? Às vezes falando com os meninos. E agora, se a gente fosse pro Fama agora, como Como seria? seria, né, Como João? seria, né? É uma interrogação. Mas pelo menos na área musical, para mim, seria um momento assim bem rico, porque já agregaram muitas coisas de lá para cá, né? De lá para cá aconteceram muitas coisas boas. E a gente só não sabe como é que ia ser. Acho que a rede social hoje, a gente vê como é a rede social, né? Então, é bem diferente do tempo que eu vivi para o tempo de hoje.
E interessante ainda as pessoas me conhecerem daquele tempo para Você cá. ainda é conhecido daquele tempo para cá, não? Hoje Sou. você ainda circula e alguém ainda diz, aquele é João do Fama? Às Ainda vezes dá uma existe? olhada assim, olha, se você é aquele rapaz que participou do Fama daqui, né? Então, assim, não só aqui, já aconteceram já em alguns lugares, em João Pessoa, né? Eu tenho família em João Pessoa e já aconteceu em João Pessoa, das pessoas lembrarem. Então, assim, acho que quando cria um vínculo, né, uma afinidade, quando a gente gosta de alguém, eu lembro que na época quem gravou um vídeo foi Isabel Filardes, até hoje a gente se fala. Ela, na época, torcia por mim e tudo. Então, assim, quando cria um vínculo, acho que isso perdura até a gente sair dessa terra, né? João, você, normalmente a gente, e isso é muito natural, nós associamos a música à fama, ao show business, ao Sim. estrelato, ao palco. E você não saiu da música, você acabou de me dizer que vai lançar o seu primeiro filho, Uhum. o seu primeiro álbum. Você persegue a fama hoje, João? Você busca a fama? Perseguir, acho que não. Hoje, para mim, acho que vai ser um processo novamente, das pessoas ouvirem, um processo novamente das pessoas respeitarem, acho que hoje com mais maturidade, e eu sempre disse que fama é uma consequência. Hoje, eu estou mais blindado com relação a isso, eu tenho mais o meu pé no chão com relação a isso, e hoje eu prefiro deixar uma história, prefiro deixar um legado para os meus filhos ouvirem, para a minha família ouvir. Então, hoje eu me importo mais com isso. E deixar qualidade, deixar uma essência minha, deixar uma marca minha. E eu acredito que isso nunca vai morrer. João Batista, do Fama, que maturidade, João. Você, antes de conquistar a fama, conquistou a fama e, sobretudo, maturidade de reconhecer que a fama já não existe, mas existe o caminho trilhado por você, toda a experiência que veio a partir dela e a paixão pela música que permanece, mas com muito mais maturidade e eu diria até com muito mais sabedoria. Muito obrigada por ter compartilhado conosco tantas experiências e a sua própria vivência. Eu que Alegria agradeço, recebê-lo Ana. aqui, João. Agradeço demais. Obrigado por esse convite, por essa porta aberta, que a gente sempre vai precisar dos amigos, sempre vai precisar das redes sociais, porque é uma forma de difundir o nosso trabalho, de mostrar o que a gente está fazendo. Às vezes as pessoas perguntam, por onde você está? O que você está fazendo? Então, essa é a forma de se conectar com as pessoas, é através de vocês. E eu agradeço demais por essa oportunidade. Alegria recebê-lo aqui, João Batista. No próximo Ana Ruth Entrevista, a gente vai trazer outra história, vivência, compartilhar conhecimento e, sobretudo, compartilhar a nossa própria vida, os capítulos que integram a nossa vida. Obrigada por sua companhia. A gente se encontra.